Os irmãos podem assentar-se. O tema da mensagem desta manhã é: deixemos de julgar uns aos outros. E nosso texto básico é em Romanos, capítulo 14, de 1 a 13. Texto que eu não vou ler, mas eu gostaria que você, se puder, se não, preste bastante atenção, acompanhe à medida que nós formos falando. O capítulo 14 tem duas partes principais. Romanos 14, de 1 a 13, a primeira parte desse verso, e depois Romanos 13b a 23. São dois lados de uma mesma moeda. Hoje nós veremos apenas uma das partes, ou seja, vamos examinar Romanos 14, de 1 a 13a. Neste trecho, abordam-se algumas questões não essenciais que eram vistas por duas maneiras ou de duas maneiras diferentes. Uma é a maneira de ver do que aqui no texto é chamado de forte na fé. A outra é a maneira de ver do que aqui é chamado de fraco na fé. A expressão forte na fé é contrastada com a expressão fraco na fé, subentendida nos versos 1 e 2 deste mesmo capítulo. Assim diz o verso 1: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. O verso 2: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. As duas expressões são usadas claramente no capítulo seguinte, capítulo 15, versículo 1, onde o apóstolo diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. O apóstolo Paulo está se colocando entre aqueles que são aqui chamados de fortes na fé. Então vamos em frente. Dessa forma, em algumas questões não essenciais, a visão do fraco na fé é totalmente diferente da que tem o que é forte na fé. Não obstante, eles eram e são importantes para aqueles que as defendiam e as defendem. Isso poderia e pode, se não for devidamente tratado, trazer uma divisão na igreja. Na igreja de Roma havia uma dupla maneira de ver certas questões, porque ela era composta de pessoas com cultura religiosa diferente, judeus e gentios. Neste caso, os fortes na fé seriam gentios, por incrível que pareça, porque eles não tinham cultura religiosa restritiva, como acontecia com os judeus. É algo que acontece mais ou menos com as crianças. Quando você diz algo para as crianças, elas creem, elas recebem, elas não causam nenhum obstáculo àquilo que é dito a elas. Mas o adulto já julga aquilo que ouve com base na sua história de vida. Ele julga o que ouve com base em uma série de situações que ele viveu ao longo da vida. Traumas, educação, instrução,
coisas que ele viu, ouviu, e isso compõe a sua cultura e a sua maneira de ver e entender as coisas. Então, como dissemos, neste caso os fortes na fé seriam os gentios, porque eles não tinham cultura religiosa restritiva, como acontecia com os judeus. Os fortes na fé seriam ainda aqueles que, independentemente da sua herança cultural e religiosa, eles tinham conhecimento da amplitude da obra redentora de Jesus Cristo. E a obra redentora de Cristo alcança todas as pessoas nas suas várias culturas, sejam elas quais forem. Os fracos na fé eram os judeus recém-convertidos ao cristianismo, que carregavam ainda uma grande bagagem do judaísmo. As principais questões abordadas aqui, e que são abordadas aqui, são comidas e bebidas, e também a guarda de dias especiais. Quem defendia o cuidado quanto a estas questões eram os judeus, que estavam acostumados durante a vida inteira a viver debaixo de determinados padrões culturais e religiosos que eles aprenderam desde a infância. Então vejamos, os fracos na fé, de cultura judaica, não comiam todo tipo de carne. Os fracos na fé não comiam carne com sangue, ou seja, uma carne mal passada, nem a carne com a sua gordura. Se você quiser saber, eu posso dizer que eu também não como. E nem por isso eu me sinto fraco na fé. Não como por questões de saúde. E é bom registrar que essas proibições que existiam no Velho Testamento tinham suas razões de ser. Eu, pelo menos, entendo assim e respeito quem pense diferente. Agora, existe uma diferença entre você fazer isso por motivos, eu diria até motivos, está me faltando aqui a palavra, porque você quer prezar a sua saúde e o outro que não está nem aí para isso. Hoje eu sei que muitas pessoas gostam da carne bem gordurosa e gostam de um torresmo, gostam de coisas dessa natureza. Pode ser muito gostoso. Eu, quando era criança, gostava muito de torresmo. Acho que todo mundo sabe o que é torresmo, né? Sim, tá. Mas você vai adquirindo certos conhecimentos, e hoje está provado até pela ciência que a gordura animal não, embora tenha quem contradiga isso, mas até onde eu entendo, ela possibilita e ela permite o acúmulo de gordura nas artérias. Bem, eu creio que quando Deus estabeleceu essas regras, essas orientações para o povo, ele tinha o propósito de preservar a saúde do povo. E, por exemplo, o texto que eu vou ler, Levítico 3,17, diz: este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem, vocês não comerão nem gordura, nem o sangue. Está provado também que o sangue transmite muitas doenças, todos nós sabemos isso. Imagine uma carne mal passada, aquelas que o sangue está até saindo assim ainda, e tem gente que gosta muito disso, e eu conheço também gente que já se deu mal porque comeu assim, teve uma doença que eu me esqueci o nome assim, quem lembrar me ajuda. Como é que chama? Bom, ela dá problemas até na cabeça. Toxoplasmose, né?
Eu acho que é isso mesmo. Tive pessoas na minha família que tiveram esse problema. Tem também pessoas que têm, conheço pessoas que tiveram problemas sérios na cabeça, porque comeram carne de porco e aquilo solidificou depois, veio parar na cabeça e tinha dores terríveis. Bom, eu creio que Deus sempre quis preservar o seu povo de contaminações, às quais, se eles não tivessem esses cuidados, eles poderiam estar sujeitos. Mas, para que o povo fizesse isso, o Senhor dizia que colocava princípios espirituais, ou seja, essa carne é imunda, essa carne não serve, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Bom, hoje nós entendemos cientificamente, eu creio que nem no tempo de Jesus se tinha esse conhecimento, embora eu creio que Jesus tivesse esse conhecimento. Mas Levítico 7, 23 a 27 diz assim: fale aos filhos de Israel, dizendo, não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida, porque podia ter muita coisa contaminada ali. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não coma o sangue em qualquer de suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. Quando eu era menino também, minha mãe pegava o sangue da galinha, e olha, é uma delícia aquilo, né? E era muito bem cozido e tal, mas não se sabe como é que cada um vai comer isso, né? Bem, os fracos na fé não comiam carne de porco e de animais imundos. Daniel, por exemplo, no capítulo 1 do livro que tem o seu nome, versículo 8, diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Essa atitude, esse posicionamento de Daniel é louvável por todos os modos, principalmente no contexto da cultura judaica. Alguém que se posicionou diante de algo que ele cria era o que tinha que ser feito, porque ele queria agradar a Deus obedecendo a sua palavra e aquilo que ele entendia era o certo. E Deus o abençoou nesse propósito, porque Deus vê o coração e não aquilo que o homem aparenta ser ou faz, não é? Pois bem, então, hoje Daniel seria chamado de fraco na fé, se ele vivesse no tempo que o apóstolo Paulo escreveu e se ele tivesse ainda esse cuidado, se ele não tivesse o entendimento que o apóstolo Paulo, que era judeu, tinha, porque ele não tinha essa preocupação. Pedro, porque judeu, também não comia todo tipo de carne. Atos capítulo 10, versículos 10 a 14, conta uma experiência, diz assim: estando com fome, está falando de Pedro, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele teve uma visão. O texto diz: viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro
ou imundo. Pedro estava agindo de acordo com o que ele havia aprendido durante a vida inteira. E ele, mesmo sendo um cristão agora, ele tinha toda uma bagagem judaica. E, muito embora fosse discípulo e apóstolo e tivesse muito entendimento, ele ainda não tinha o entendimento que o apóstolo Paulo tinha. Por N razões que só outra mensagem para explicar. Pois bem, o contexto que Pedro teve foi para poder aceitar os gentios do jeito que eles eram e não querer não buscar levá-los, se fosse o caso, a ter as mesmas práticas que eles, como judeus, tinham. Bem, os fortes na fé, os gentios, comiam de tudo. Por quê? Primeiro, porque eles não tinham uma cultura religiosa restritiva. Segundo, porque eles teriam conhecimento da amplitude da obra redentora de Jesus, como já dissemos. Em terceiro, porque Jesus ensinou que todos os alimentos, do ponto de vista espiritual, eram limpos. Jesus estava vendo a situação pura e simplesmente do aspecto prático, porque se quisessem colocar essa imposição sobre os gentios, que viriam em grande número a receber a palavra, isso seria um empecilho. Deixe-me achar aqui. Então, Jesus, quando vai dizer o que ele disse, ele está vendo de uma forma diferente. E eu penso que é mais ou menos assim. Tem certas coisas que são restringidas e não permitidas por Deus, até que nós tenhamos um entendimento melhor das coisas. E talvez, quem sabe, tivessem mais cuidado naquela época de Jesus do que era possível ter no deserto, quando a lei foi prescrita, e durante muitos anos ainda. Eu não sei, só Deus sabe. Mas o fato é que Jesus deixou isso claro, está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 18 e 19. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Jesus não está discutindo aqui se é bom para a saúde ou não. Jesus está dizendo que o que contaminava o homem não era o que ele comia. Espiritualmente não tinha como ser contaminado, mas o que contaminava o homem era o que saía de dentro dele. E ele descreve uma série de coisas e práticas que caracterizam as obras da carne. As inimizades, as discórdias, as dissensões, os homicídios, enfim, N coisas que Jesus descreve, que eu não vou ler agora. Em quarto lugar, porque o apóstolo Paulo ensinou que todos os alimentos podem ser recebidos com ações de graças. Essa foi a recomendação que ele fez a Timóteo, na primeira epístola dirigida a ele, capítulo 4, versos 3b a 5. Paulo está falando, ao escrever para Timóteo, daqueles que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, pelos que creem e conhecem a verdade.
Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, não é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Isso significa que eu e você podemos comer de tudo do ponto de vista espiritual. Agora, se você perguntar se eu como de tudo que é bom para a minha saúde. Busco comer tudo que é bom para a minha saúde. Talvez, aos olhos de alguns, a minha dieta é bem restritiva. Eu procuro me alimentar de frutas, legumes, verduras em grande quantidade e evito comer carnes gordurosas e basicamente eu acho que é isso, né? Acho que restringe a isso mesmo. Mas, então, mas isso não tem nada a ver com as coisas espirituais. Eu não sou mais espiritual porque como ou deixo de comer essas coisas. Então o apóstolo Paulo ensinou que tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Mas os fracos na fé guardavam dias especiais e festas judaicas, o sábado principalmente. Nós temos irmãos em Cristo, não aqui, mas irmãos na fé em Cristo que guardam o sábado. Mas o princípio se aplica, é o mesmo princípio que se aplica ao ensino que está sendo dado. Mas os judeus levavam isso muito a sério, porque havia um preceito com relação a isso. Havia até um mandamento do Velho Testamento, entre os 10. Êxodo 28 a 10 dizem assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Quando Deus criou tudo, Ele descansou no 7º dia. E o que é que a gente aprende com isso? O que é que Deus queria ensinar? Olha, tem um dia que você tem que parar para descansar. E eu sei isso, aprendi isso a 2 aspectos. Se deixasse, eu trabalhava o tempo todo. E eu nunca tinha observado esse mandamento, não a título de mandamento, mas como princípio que Deus estabeleceu. Eu e você temos que ter um dia para renovar a nossa mente no sentido, também do ponto de vista bíblico, com a palavra de Deus, mas é preciso que nós façamos coisas diferentes, que não estejamos no mesmo lugar, que não busquemos, hoje está meio difícil fazer isso, né? Mas que busquemos arejar a mente de alguma forma para que aquela sequência que vivemos a semana toda não nos sature a ponto de trazer algum problema até emocional, físico. Então nós precisamos realmente de um dia de descanso. Mas há uma diferença muito grande entre guardar esse dia, porque é um princípio de Deus. A palavra sábado significa descanso. É esse o sentido. A palavra sabat significa descanso. Eu creio que todos nós precisamos ter esse dia, precisamos parar. E Deus, para instruir o povo, dizia que o povo devia parar e não podia fazer nada, porque o povo só obedecia se houvesse uma lei.
Então, no Novo Testamento não tem esse princípio, não tem esse mandamento, nós vamos ver isso já, mas nós temos um princípio que deve ser considerado, não é? Eu preciso ter um dia de descanso. O meu dia de descanso tem sido agora às segundas-feiras. E para você, eu não sei que dia que é, mas eu sei que, e sei também que o domingo se presta para isso, se você realmente se deleita no Senhor, como nós vemos no capítulo 58 do profeta Isaías. Lá no final ele fala o motivo do sábado. E eu quero ler para você entender. Eu queria saber que horas são, Bia? 10 e? Tá. Mas Isaías capítulo 58 tem um ensino precioso sobre a guarda do sábado como dia de descanso. E o texto diz assim: verso 13: se vigiares os seus pés, para não profanarem o sábado e deixarem de cuidar dos seus próprios interesses, aqui está em pauta trabalho cotidiano. No meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer, e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. E quando eu estou citando isso, não estou falando da guarda do sábado, como muitos guardam hoje. Eu estou falando de você se deleitar no Senhor. Nós guardamos o domingo, mas não guardamos o domingo como os judeus guardavam o sábado. Tem gente que pega o domingo e vai fazer tudo que ele quer. O Senhor disse que no sábado, o propósito do sábado é que o povo parasse de trabalhar manualmente, e tudo era feito, eram agricultores, eram pecuaristas, eram pessoas que tinham atividades manuais. E olha, o seu corpo precisa de descanso. Venha se deleitar comigo. Venha me buscar, venha me achar, venha me encontrar, deleite-se em mim. Eu vou renovar você, eu vou trazer a você alegria, eu vou trazer um renovo que você precisa. E nesse sentido, para mim, o domingo é um dia muito especial. É um dia que eu estou ocupado, mas eu estou ocupado com o que eu mais amo de fazer. Então, eu tenho prazer em estar aqui. Eu tenho prazer em ministrar a palavra dele. Então, eu me deleito, procuro me deleitar no Senhor, me alegrar, me regozijar nele. Mas havia também, então, o sábado como um princípio é válido, mas não como regra, porque o propósito nós vamos ver que não foi esse. Deixa eu caminhar que eu preciso correr. Havia 3 festas principais que os judeus guardavam. Deuteronômio 16:16. 3 vezes por ano todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Havia 3 datas em que o povo saía de suas
propriedades e se dirigiam a Jerusalém para festejar e se alegrar na presença do Senhor. E ficavam lá muitas vezes uma semana inteira. Pelo menos durante 3 vezes por ano, o povo deixava as suas casas, suas propriedades e vinham para Jerusalém com esse propósito. Existiam também as festas da lua nova e da lua cheia. Salmo 81, 3, toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É isso que diz o Salmo 81, verso 3. Entretanto, os fortes na fé, os gentios, não guardavam dias especiais. Eles não tinham aprendido isso. Eu repito, porque eles teriam conhecimento da amplitude da obra redentora de Jesus, porque não vieram de uma cultura que os ensinara isso, e eles consideravam iguais todos os dias. Então, os fortes na fé guardavam dias especiais. Por quê? Primeiro, porque a guarda do sábado é o único mandamento dentre os 10 que não foi ensinado no Novo Testamento. Você não vai encontrar nenhum mandamento no Novo Testamento para guardar o sábado. Os fortes na fé, os gentios, não guardavam dias especiais. Em segundo lugar, porque o ensino de Jesus acerca do sábado não foi legalista, como os judeus, com a visão que os judeus tinham. João capítulo 5, versículo 16, 17, diz assim: e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus estava curando enfermos, Jesus estava ministrando a palavra, eles estavam criticando, caíam em cima de Jesus porque ele estava fazendo isso no sábado. Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados, ou seja, colher espigas. Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou, preste bem atenção no que Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Deus, ao estabelecer o sábado, foi para abençoar o homem, não foi para tornar isso um peso, uma coisa como muitas vezes acontecia com os judeus. Não era para ser algo legalista que impedia os judeus de fazerem até o bem. Jesus disse: olha, se sua ovelha cair no precipício no sábado, você não vai tirá-la de lá, não? E ele perguntou: é lícito ou não é fazer o bem no sábado? Aí todo mundo fechou a boca porque não tinha o que responder. Mas nem por isso desistiram de perseguir Jesus por causa disso. Os fortes na fé, os gentios, não guardavam dias especiais. Em terceiro lugar, porque o apóstolo Paulo mostrou que isso era incoerente. Escrevendo aos Gálatas, os Gálatas haviam se convertido a Jesus, depois foram os judeus para lá e começaram a ensinar as práticas judaicas para os Gálatas. E Paulo falou: olha, vocês estavam indo tão bem, agora vocês voltaram a uma coisa que não existia entre vocês. Ele diz assim: mas agora, Gálatas 4, 9 e 10, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus,
Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. O trabalho por vocês tenha sido em vão. Por que eles faziam isso? Porque achavam que com isso eles estavam conseguindo fazer média com Deus. É a mesma coisa que se você vier ao templo no domingo, você vem porque você quer fazer uma média com Deus. Já fui à igreja. Eu, quando era menino, fui criado numa família que tinha muita gente católica. Perdoe-me, eu não tenho interesse em ferir ninguém aqui não, por favor. Mas eu lembro que muita gente dizia, vou cumprir minha obrigação. Depois de um certo tempo, passou-se a poder realizar missas no sábado. E muita gente, eu vou no sábado, porque o domingo eu faço o que eu quero. É como se fosse, eu tenho que cumprir minha obrigação. Olha, você não lê a Bíblia para cumprir a obrigação. Você não será, Deus não vai te tratar porque você lê a Bíblia. Você não vai ser melhor porque você vem à igreja, isso é, diante de Deus. O que Deus já tinha de fazer por você, Ele já fez. Ele deu o Filho dele por você. Ele já derramou o seu sangue. Ele amou você quando você estava lá no lamaçal do pecado. Ele nos tirou de lá, Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Tudo isso de graça. Agora, por que você vai ler a Bíblia? Porque eu leio a Bíblia, porque eu preciso. Eu preciso ler a Bíblia. Porque a Bíblia me edifica, me abençoa, me fortalece espiritualmente. Você não tem que orar para agradar a Deus, não é porque que eu oro, eu estou falando de mim. Eu oro porque eu preciso orar, eu preciso estar com Deus. Eu não posso fazer nada sem Ele. Eu não sei fazer nada sem orar. Então, nós temos que ver aquilo que normalmente pode ser feito por mera tradição religiosa e aquilo que eu faço porque eu quero, porque eu amo fazer, porque eu tenho prazer em Deus, eu tenho prazer em buscar a palavra dele, eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer em louvar, em adorar e engrandecer a Deus. É bem diferente. Você nunca deve vir aqui porque tem que vir. Você tem que vir porque você quer vir. E porque você ama estar na presença de Deus. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo disse assim no capítulo 2, verso 16: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, não deixe ninguém pressionar vocês. Tem que ser assim, se não for assim, vocês não estão salvos. Se vocês não fizerem isso, vocês estão fora do reino de Deus. Não tem nada disso. Hoje ainda há questões resultantes de cultura religiosa e de cultura denominacional. Muitos dentro desse contexto seriam os fracos na fé. São os que têm escrúpulos quanto a N situações. Eu, quando cheguei aqui, as mulheres não podiam usar a calça comprida. Bateria, nem falar. Não tinha bateria na igreja. E foi com certa relutância que nós colocamos bateria aqui. E não foi para o Paulo Henrique tocar, não, viu? Porque acho que ele nem tocava a bateria nessa época. Quem era o Marcelo, viu? Há muitos anos atrás, e ainda hoje em certos lugares, as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem depilar-se. Há muito tempo atrás tinha a questão de usar barba assim, um assado. Hoje os pastores estão barbudos, não fazem o meu gênero não.
Há quem goste, e eu conheço bons pastores que eu ouço sempre que têm uma barba considerável. Questão de joias e bijuteria. Tem gente que gosta de Natal, né? Gosta de badulaques, mas uso de maquiagem e prática de esportes, uso de roupas de banho. Bem, eu pessoalmente não recomendo nem aprovo o uso de roupas sensuais. Eu já cheguei numa igreja, sentei num banco, sentou depois uma mulher na minha frente, com as costas todas de fora. As mulheres eu acho que não têm noção, mas se você tem as costas desnudas, você vai dizer, mas é tarado? Homem é assim. Agora, se você não sente nada quando vê uma mulher assim, você acho que está em outro planeta, porque eu, por enquanto, estou aqui. As mulheres que cruzam as pernas. Eu já tive reuniões aqui na igreja, lá em cima, com determinadas pessoas, em que as pessoas não tinham nenhum cuidado, e muitas vezes não tem ainda hoje. A mulher precisa estar atenta para o fato do que ela é capaz de despertar no homem, na maneira como ela olha, como ela se veste, como ela se maquia. Tudo pode ser insinuação para despertar, chamar atenção para si. Mas não deve ser esse o nosso procedimento. Com relação à roupa de banho, que é que eu estava falando, nós devemos ter cuidado para que a maneira como nos vestimos não mostre o nosso corpo. Nosso corpo não é vitrine para os outros apreciarem. Agora, não precisa também vestir uma camisola comprida para ir na praia, né? Porque seria ridículo, você ficaria totalmente fora do contexto e você seria a pessoa mais vista lá, com certeza, né? Então, nós temos que usar de bom senso. Eu creio que as mulheres têm que ter cuidado com o decote. Por quê? Porque mexe com os homens. Agora não vem dizer que não mexe, porque mexe. Qualquer um, se você é um homem, você vai sentir alguma coisa. No mínimo, você vai ter o seu olhar bem em cima. Você vai olhar para os seios da pessoa que estão expostos. Mesmo que você não queira, você não tem como fugir. Então, eu creio que tem que prevalecer o bom senso, né? Mas, então, tendo-se esses cuidados. Bom, o que fazer diante de tais questões e das diferentes opiniões a respeito? Aquele que é forte na fé, crê que pode comer de tudo e considera iguais. Existe o que fazer de tais questões e das diferentes opiniões. Aquele que é forte na fé, crê que pode comer de tudo e considera todos os dias iguais. Vamos ver. Um crê que pode comer de tudo. Então, coma. Outros pensam que todos os dias são iguais. Então, amém. Aquele que é fraco na fé, come apenas legumes e faz diferença entre dia e dia. Mas quem é fraco na fé come legumes. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Então, cada um deve ter consciência bem nítida. Nós vamos ver isso já, quanto a isso. O que fazer, o que deve fazer o que é forte na fé em relação ao que é fraco na fé? O forte deve acolher o que é fraco, sem discutir ou condená-lo. Eu não tenho que condenar o outro porque ele acha que tem que guardar certas coisas, fazer certas coisas, deve se abster de certas coisas. Então, se eu penso de maneira diferente, eu devo respeitar a maneira do outro. Ele é meu irmão, merece todo a minha consideração.
Então, o forte deve acolher o que é fraco sem discutir ou condená-lo. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Não fica discutindo com a pessoa. O forte não deve desprezar o fraco. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. O que deve fazer o que é fraco na fé em relação ao que é forte na fé? O fraco não deve julgar a conduta do forte. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. A tendência do fraco na fé é a de achar que o forte na fé está à beira da queda. Vocês entenderam? O fraco na fé é cheio de escrúpulos. E ele vai, muitas vezes, achar que aquele que não tem esses preconceitos, ou de qualquer natureza, eu não estou falando de coisas que... de pecado não, viu, gente? Eu estou falando de coisas que são secundárias e que dependem da cultura de cada um e do entendimento que cada um tem à luz daquilo que formou aquilo que ele é hoje. Então, o fraco não deve julgar a conduta do forte. E eu já disse que a tendência do fraco na fé é de achar que o forte na fé está à beira da queda. Quem é você para julgar? Versículo 4. O servo alheio para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. O forte e o fraco devem ter plena convicção do que fazem e devem fazer, e devem saber por que o fazem. Isso vai ser melhor explicado na próxima mensagem. E eu quero que você não tire nenhuma conclusão apressada do que eu estou dizendo nessa manhã. Ah, o pastor está liberando geral. Não estou, não. Não estou. Eu estou só considerando certos aspectos. Então, o forte e o fraco devem ter uma única motivação: fazer tudo para agradar o Senhor. O verso 6 diz: quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Isso é que faz a diferença. Por que você faz? É para a glória de Deus? Você pode dar graças a Deus por fazer o que faz? Quem serve ao Senhor deve estar consciente que não vive para si mesmo, mas para o Senhor. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos é para o Senhor que morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, a questão é que quem serve ao Senhor deve estar consciente de que não vive para si. A Bíblia diz que nenhum de nós vive para si mesmo, mas para o Senhor. Quem serve ao Senhor deve estar consciente de que prestará contas ao Senhor. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua
dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Eu estava me lembrando hoje cedo de um texto que está no final do livro de Eclesiastes. E eu quero ler esse trecho aqui para vocês. Capítulo 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Então ele recomenda: afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Muito bem, eu termino e concluo dizendo o que diz o verso 13, na sua primeira parte. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Só Deus sabe o que vai no coração de cada um. Só Deus sabe qual é a motivação de cada um. Então, eu quero deixar aquele texto que a gente já leu: se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Essa deve ser a minha maneira de ver e de fazer todas as coisas. Agora, existe um outro lado da moeda. Eu falei de uma coisa. No domingo próximo, se Deus permitir e me der vida, eu quero falar sobre a outra face. Eu queria falar da outra face, mas eu não posso falar de uma face da moeda sem ter falado primeiro dessa. E eu espero, com a graça de Deus, poder trazer essa segunda mensagem para vocês. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus. E que você perguntasse a Ele: por que eu faço isto, aquilo ou aquilo outro? Qual é o meu propósito? Qual é a minha motivação? O que eu quero? Estou fazendo isso para a glória de Deus? Estou fazendo isso porque eu creio que é bom para mim, para o reino de Deus? Ou estou fazendo por motivação que não é necessariamente a de quem não pertence mais a si, mas pertence unicamente a Deus? Eu queria ainda, com você com seus olhos fechados, eu queria ler um texto em a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, onde nós lemos assim: capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que tu a inculques em nossos corações, em nossas mentes, não como conhecimento intelectual, mas como vida. Jesus disse que as palavras dele eram espírito e vida. Então, eu sei que a tua palavra é espírito e vida, então que ela seja isso para cada um de nós.
possamos entendê-la assim, vivê-la assim, para a tua glória e honra. Pedimos que ao sair daqui saiamos em paz, cercados pelos teus anjos, livres do mal, e que pela mesma graça o Senhor nos traga aqui outra vez, para juntos, nessa tarde, buscarmos a tua face, juntos como igreja do Senhor Jesus. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus